Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Se você puder ficar de pé, vamos adorar ao Senhor. Nessa noite você venha conversar com Deus, entregar uma adoração da forma que Ele merece. Que Ele possa ouvir a sua oração e receber a sua adoração. Vá diante de Deus com o coração sincero. Vá diante de Deus com tudo aquilo que você tem. Peça para Ele te ajudar nessa noite a adorar. Peça para Ele te ajudar nessa noite a se entregar. Abrir seu coração. Nesse momento você venha se desfocar de toda distração, de tudo aquilo que possa impedir você de adorar. Sabe, pede auxílio ao Espírito Santo. Pedindo, Espírito Santo, me ajude a adorar ao Pai da forma que Ele merece. A entregar uma adoração da forma que Ele merece. Que Ele venha encontrar em você sinceridade. Que Ele venha encontrar em você alguém que quer adorá-lo em espírito e verdade. Estar sentado no trono,
pertence, que o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Diz tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Diz tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Diz tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Aleluia, que a gente possa se alegrar agora com palmas, com danças, porque nós somos do Senhor e ter o Senhor, ser do Senhor já é ser abençoado. Se nós temos a Jesus, nós já somos abençoados. A melhor e maior bênção que nós podemos ter nessa vida é sermos filhos de Deus, é termos Deus como nosso Pai, é termos Jesus como nosso irmão e temos acesso, livre acesso ao Senhor. Então que você possa se alegrar e entender que você é abençoado por ter Deus. Então que você possa se alegrar com as palmas. Onde eu for a tua bênção me seguirá, por onde eu colocar as minhas mãos prosperará, a minha entrada e a minha saída bendita será, sobre mim há uma promessa. Celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, e sobre mim há uma promessa. Esperarei, voltarei para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, eu sou livre, eu sou livre, eu posso dançar, eu posso dançar, eu sou livre, eu sou livre, eu posso cantar, eu posso dançar, eu sou livre, eu sou livre, eu posso dançar, eu posso dançar, eu sou livre, eu sou livre, eu posso pular, pular, pular. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Amém, podem se assentar.
Amém. A nossa palavra de hoje vai ser sobre os israelitas no Egito e o quanto que eles reclamaram e não viam, né, não enxergavam que Deus estava com eles. A gente vê, né, que a história do povo de Israel no Egito, né, eles sofriam bastante, né? E os mestres egípcios, né, eles tratavam eles com forma muito cruel, tornava a vida deles mais amarga e com serviços muito árduos, né? Eles trabalhavam muito, né? Sofriam bastante. Mas ainda assim, quando Deus tira eles desse lugar, quando Deus tira eles do lugar do Egito e leva para o deserto, né? Essas mesmas pessoas que sofriam, sabiam que havia um sofrimento extremo lá com o faraó, são as mesmas pessoas que reclamam para Deus e querem voltar para o seu lugar de escravidão, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ler em Êxodo 14, a partir do verso 10. Êxodo 14, a partir do verso 10. Vai dizer assim: E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será que não foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenha medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. E a gente vê mais à frente, né, a passagem onde Moisés abre o Mar Vermelho e tudo mais, onde os egípcios estavam perseguindo eles, né, os israelitas, mas Deus vem com a provisão, né, guardou eles. Mas ainda assim, mesmo eles vendo esse milagre, né, do mar se abrir, deles vendo Deus livrando eles das mãos do egípcio, ainda assim, vocês acham que eles não reclamaram lá na frente? Não reclamaram foi pouco, porque reclamaram sim. Então a gente vê que os egípcios, né, eles cometeram diversos pecados depois que eles saem ali do Egito, né, vão para o deserto, saem das mãos de Faraó. Eles cometem alguns pecados, né, de dúvida, de rebeldia, de revolta. Eles murmuraram e reclamaram. E eles queriam voltar para o seu lugar de escravidão, né, para o lugar onde eles sofriam, para o lugar onde eles eram açoitados, onde tinha cargas pesadas e serviços árduos. E muitas vezes nós também, com a nossa vida, nós nos parecemos muito com os egípcios. Né? Quando nós vamos ter a nossa vida com o Senhor e nós entregamos a nossa vida a Ele e nós passamos a querer viver para Deus, né? E nós começamos a passar por situações difíceis, talvez a gente olhe para trás e pense: nossa, quando eu não servia a Deus parece que a vida era mais fácil. Parece que quando eu não ia para a igreja, a vida parecia mais fácil. E a gente vê pessoas falando isso, né? E vê pessoas pensando que lá atrás, sem Deus, é muito melhor. É muito melhor ser escravo do pecado, é muito melhor ser escravo das suas próprias vontades, é muito melhor fazer aquilo que quer ou ser escravizado pelos vícios e mais um monte de coisa, do que passar as coisas que são difíceis, mas passar tendo um Deus do lado. Então a gente vê que os israelitas, né, eles começam a ter esses pensamentos: olha, era muito melhor quando a gente estava lá preso. Era muito melhor quando a gente tinha lá Faraó mandando e desmandando em nós. E eles ainda dizem assim: ó, quem me dera o Senhor tivesse nos matado no Egito. Então eles preferiam morrer do que passar, né, pelas dificuldades do deserto, mesmo entendendo que no deserto Deus estava com eles. E a gente vai ver isso em Êxodo 16, 19 ao 20, quando Deus envia o maná para eles, né?
E Deus falou assim, olha, eu vou mandar maná para vocês, não se preocupem. Isso depois de eles reclamarem que eles estavam com fome, que lá no Egito eles tinham comida, lá no Egito eles tinham tudo que eles precisavam. E Deus, ele vai, né, fala assim, olha, eu vou mandar maná para vocês não precisam pegar a mais daquilo que vocês necessitam para comer durante o dia. E o que as pessoas fazem? Elas guardam além daquilo que eles conseguiam comer, pensando no outro dia. Né? Eles não confiaram mais uma vez no cuidado, na bondade de Deus, na provisão de Deus. Então Deus, ele envia esse maná, né, de acordo com o que aquela pessoa necessitava e pede para eles pegarem. Olha, você é livre, se você consegue comer um, pega um. Se você consegue dois, pega dois. Mas não, as pessoas tiveram, né, esse medo de que no outro dia Deus não enviasse o maná. Mesmo Deus falando que no outro dia tinha o maná. Eles não iam passar fome no outro dia. Então, eles não confiam naquilo que Deus diz, né? Eles não confiam na palavra de Deus, mesmo acabado de ter passado pelo Mar Vermelho, ver o milagre do mar se abrir, ver os egípcios, né, os inimigos deles morrendo ali, ainda assim, eles não confiavam em Deus. Eles esqueciam muitas vezes do que Deus tinha feito, né? A gente vê que no deserto, ali nessa pré-migração, eles viu o mar se abrir. Deus falava que as roupas não iam se desgastar, os sapatos não iam se desgastar e não se desgastavam, né? Eles tinham maná, eles tinham uma nuvem de dia e outra tinha uma nuvem de dia por causa do calor, tinha uma nuvem de fogo de noite por causa do frio no deserto. Então, assim, o tempo todo Deus cuidava deles e ainda assim eles reclamavam. Eles pediram o maná, depois reclamaram no maná que eles queriam comer outra coisa. Então, assim, nada para eles estava bom. Nada para eles se sentiam satisfeitos, né? Naquilo que Deus oferecia para eles e provia na vida deles. E muitas vezes, nas nossas vidas, nós estamos assim. Onde nós estamos caminhando com Jesus, onde nós entregamos a nossa vida a Ele, onde nós até entendemos que Deus está cuidando, Deus fez algo em nossa vida, mas quando começa a vir as dificuldades, quando começam a vir os problemas, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Era melhor quando eu estava em tal situação, era melhor quando eu vivia de tal forma, era melhor quando eu fazia de tal forma do que agora Deus me deixar morrer nesse deserto. Só que é muito melhor estar no deserto com Deus do que sendo escravizado e não ser livre. É muito melhor porque nós entendemos e sabemos que o Senhor está conosco. Então esse mesmo povo que vê isso tudo do Senhor, a provisão de Deus, o cuidado de Deus, é o mesmo povo que quando Moisés vai lá e vai de encontro ao Senhor, vai de encontro a Deus, é o mesmo povo que faz um bezerro de ouro para adorar, sendo que eles já tinham um Deus. Né? E quando Moisés desce e vê tudo aquilo, ele quebra as tábuas da lei, né? E vê o povo ali adorando outro Deus, vê o povo ali se entregando a outro Deus, sendo que eles já tinham um Deus, eles já tinham um Senhor. E nós muitas vezes não somos tão diferentes assim. Porque quando nós se entregamos ao pecado, à vida de escravidão longe do Senhor, nós constituímos outros deuses em nosso coração e adoramos esses outros deuses. Nós adoramos outras coisas em lugar do Senhor, a pessoas, a bens materiais, os nossos próprios pecados, a nossa própria vontade, a nós mesmos, nossos próprios desejos. Então não é tão diferente assim deles. Então, tantas vezes também nós nos esquecemos que nós somos povo de Deus, nos esquecemos que nós temos um Deus que cuida de nós, e assim a gente passa a adorar outras coisas. A gente passa a colocar outras coisas em nosso coração, tirando Deus do primeiro lugar da nossa vida, e assim, né, outras coisas tomando um lugar que não é delas, em nossa vida, em nossos corações. A gente vê um povo que tinha tudo de Deus, que tinha o cuidado de Deus, que tinha o amor de Deus, que tinha a providência de Deus, e ainda assim muitas vezes se rebelava contra Deus e queria voltar atrás naquilo que um dia elas já viveram, aquilo que um dia elas já foram. E tantas vezes nós somos tão diferentes assim. Tantas vezes nós queremos voltar a uma vida onde
de Deus, tantas vezes nós olhamos para trás, tantas vezes nós queremos viver uma vida longe do Senhor, ao invés de estar com Deus. Tem uma frase de Moisés Azevedo, que ele vai contar uma história de um jovem cristão, onde ele chega a ser o pastor, e ele diz assim: pastor, sinto que eu estou sofrendo muito mais nessa caminhada com Deus, e parece que quando eu era do mundo, né, entregue as minhas vontades, eu não sofria. Aí o pastor responde assim para ele: porque antes você estava morto, e cadáver não sente dor. A Bíblia ela vai destacar, né, dois tipos de pessoas: as vivas e as mortas. Vivas, né, através de Deus, e mortas em seus pecados e delitos. E ainda que a gente respire, e ainda que a gente esteja com os nossos olhos abertos, nós podemos sim estar mortos, porque nós estamos longe de Deus. Nós podemos sim estar sem vida, porque a verdadeira vida é Jesus. Então, muitas vezes, a gente vivia uma vida longe do Senhor e não sentia nada, porque a gente estava realmente morto. Porque a gente realmente não sentia nada, porque nós não tínhamos vida. E agora que nós temos vida, nós sentimos as coisas e queremos voltar a esse lugar de morte. Porque com o faraó, no Egito, os israelitas eram um lugar de morte. Eles não tinham liberdade, eles eram escravos. E Deus vai lá e liberta eles, e ainda assim eles não conseguem enxergar. E ainda assim eles não conseguem ver o que Deus estava fazendo na vida deles. O cuidado do Senhor. E Moisés vai dizer: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Então, tantas vezes nós passamos por situações e o Senhor está nos dizendo: olha, fica calmo, eu vou lutar por vocês. E o que a gente faz? Reclama. A gente quer abandonar Deus, a gente quer ir para longe da igreja, a gente quer meter o louco e pecar e ir para longe de Deus, a gente quer fazer um monte de coisa totalmente contrário de descansar no Senhor e confiar que se Ele falou, vai acontecer. Porque Deus é um Deus que não mente. Então, pode ser que a gente esteja vivendo uma vida achando que a vida no Egito de escravidão é muito melhor que uma vida com Deus. Porque não vai ter as lutas, não vai precisar de renúncia, não vai ter os ataques do inimigo contra as nossas vidas, porque ele não vai atacar quem já é dele. E sim a tristeza, não vai ter mais aquela tristeza de ter pecado, né? Mas a gente se esquece que é melhor estar com Deus passando pelo deserto do que ser escravo desse mundo, do que ser escravo das pessoas, do que ser escravo do pecado e de si mesmo. E a gente esquece que Jesus vai nos dizer: olha, no mundo vocês vão ter aflições sim, mas podem ficar calmos, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente esquece disso, assim como os israelitas esqueceram que Deus falou que Ele lutaria por eles. E a gente prefere voltar para o lugar de escravidão, esquecendo que escravo não tem direitos nenhum, só tem deveres. Esquecendo que escravo só faz aquilo que o seu Senhor manda. E a gente vai vendo na história dos israelitas, né, com com Faraó, a gente vê o tanto que eles sofreram. E eles preferem voltar para o sofrimento do que estar com Deus, do que ter o cuidado de Deus. Eu e você somos livres em Jesus de toda a condenação. Somos livres para não sermos mais escravos do pecado. E mesmo que a gente passe por dificuldades nessa vida, a gente entende que a nossa vida não é aqui. A gente entende que existe realmente, assim como existia para os israelitas uma terra prometida, para nós existe uma eternidade, existe a nossa pátria para onde nós iremos voltar, existe um lugar para onde nós iremos estar com Jesus eternamente. Mas nós podemos nos perder facilmente se nós começarmos a reclamar, se nós começarmos a querer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou, queremos voltar a ser quem éramos antes e não ser a pessoa que Deus nos chamou para ser, e assim perder a terra prometida.
Porque os israelitas perderam. Eles só entraram na terra prometida depois que todos aqueles mais velhos, morreram. Depois que todos os mais velhos morreram, os filhos puderam entrar e experimentar a terra prometida. Então, por erro deles de não confiar em Deus, por erro deles de não se entregar a Deus e confiar naquilo que Deus estava falando, de não ver as providências e o milagre que Deus estava fazendo, de querer voltar atrás e ser escravo, no Egito, eles perderam a terra prometida, o lugar de descanso, o lugar onde eles poderiam reinar e cuidar, o lugar onde seria deles. E hoje nós não vivemos tão diferente assim. Nós estamos perdendo o nosso olhar de olhar para a eternidade, de olhar que um dia nós vamos morrer e nós temos a oportunidade de estar na eternidade com Jesus, mas nós olhamos para essa vida e queremos voltar atrás. Eu quero voltar a fazer as mesmas coisas, eu quero ir para longe de Jesus, eu quero fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, eu não quero ter renúncias, eu não quero fazer um monte de coisa que me requer de uma vida cristã, eu não quero abandonar nada, eu só quero fazer a minha vontade, e além de fazer a minha própria vontade, eu ainda reclamo daquilo que Deus tem feito na minha vida. Ainda reclamo dos cuidados de Deus para a minha vida, ainda reclamo das coisas que o Senhor tem feito na minha vida. E me esqueço que é muito melhor estar no deserto com Deus do que sem Ele. É muito melhor entender que o deserto pode até ser um lugar difícil, mas é um lugar onde Deus está. E o povo se esqueceu disso. E não foi uma, duas, três vezes não, foram milhares de vezes eles se esqueciam disso. Eles se esqueciam desse lugar de cuidado de Deus, desse lugar de provisão de Deus. Mesmo o tempo todo, Deus mostrando para eles que Ele estava lá. Mesmo Deus mostrando para eles que Deus estava cuidando deles. Que Ele lutaria contra os inimigos dele. Que Ele vinha com provisão. Que eles não passariam fome. Que eles não ficariam desamparados. E ainda assim, eles se esqueciam de Deus. E não é diferente da nossa vida. A gente vem para o culto, lembra de Deus por 1 hora e meia, sai daqui e esquece de Deus. Durante a semana inteirinha, se esquece de Deus. A gente vem, ouve um louvor, ouve a palavra, e logo se esquece do que Deus faz, do que Deus está pedindo para a gente fazer, das coisas que nós devemos abandonar, dos lugares que a gente não deve mais voltar, das coisas que a gente não deve mais fazer, das coisas que a gente deve começar a fazer, das reclamações que a gente deve abrir mão e começar a agradecer a Deus pelos cuidados dele. Nós nos esquecemos facilmente. Tem um versículo que diz assim: ó Israel, eu te coloquei debaixo das minhas asas, com cuidado, como se fossem os pintinhos. E ainda assim vocês se esqueceram de mim. E às vezes Deus está fazendo isso conosco, cuidando da gente com tanto amor, com tanta vontade, e a gente se esquece dele durante a nossa semana. E às vezes a gente ainda faz pior, porque a gente pega de segunda a domingo até as 17h59, a gente vive no Egito, escravizado pelo pecado, escravizado pelas nossas próprias vontades. Aí quando chega na igreja, talvez a gente pega, experimenta um pouco de caminhar no deserto com Deus, entender que Ele está cuidando, acabou o culto, a gente volta para o Egito ser escravizado pelo pecado, a semana inteira. Sabe? E talvez a gente ainda faça pior do que eles. Talvez a gente ainda faça pior do que eles, porque que a gente vê que Deus falava com eles, através de Moisés, mostrava o seu cuidado. E hoje, além de nós termos Deus, nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Sabe? E ainda assim a gente se esquece de Deus. Ainda assim a gente vai para longe de Deus. Ainda assim, tantas vezes, a gente se esquece do lugar de onde Deus nos tirou e a gente volta para o mesmo lugar. A Bíblia vai falar do cachorro que torna o seu vômito. Ele vomita e come aquilo que ele vomitou. E quando a gente faz isso, mas a gente também faz isso quando nós vivemos uma vida e voltamos a vivê-la novamente. A gente está comendo o vômito da vida de pecado. Isso parece nojento, mas quando a gente vai fazer as coisas erradas, a gente não vê como algo nojento. Sabe, a gente volta para o Egito às vezes todos os dias e se esquece da bondade, do cuidado de Deus.
Nós nos esquecemos que Deus está ali. Nós nos esquecemos que Deus, Ele quer nos quer na eternidade com Ele. Mas a gente precisa fazer a nossa caminhada nessa vida. A gente precisa dar nossos passos nessa vida, de uma vida verdadeira com Jesus e entregue a Ele. Para que não chegue no fim da vida, a gente não perca, não se perca da terra prometida, assim como os israelitas se perderam do lugar onde eles deveriam estar. Porque nós focamos nessa vida, nós focamos nas coisas daqui, nos esquecemos que ainda que a gente passe por dificuldades, que ainda que a gente passe por dores, que ainda que a gente, os inimigos venham contra nós, que o inimigo invista pesado sobre e contra as nossas vidas, Deus está conosco e Ele não nos abandona. Deus é o Deus que provém, Deus é o Deus que cuida, Deus é o Deus que é bom, Deus é o Deus que está conosco, é o Deus presente, é o Deus conosco, é o Deus que nos ama. E a gente não pode se esquecer disso. E a gente não pode fugir desse lugar de entender que Deus está conosco. Porque se nós sairmos desse lugar, nós queremos voltar para o lugar de escravidão do pecado, de escravidão de tantas coisas que nos afastam de Deus e que nos levam para longe de Deus. Então, assim como esse jovem, ele se questiona seu pastor, que parece que a vida dele era muito melhor sem Deus, que a gente venha olhar isso e não venha pensar dessa forma, mas que a gente venha pensar que vida horrível era sem Deus. Que vida horrível era ser escravizado pelo pecado. Que vida horrível era não entender que existe um Deus que cuida de mim. Que vida horrível é entender que existe um Deus que é bom, que é um Pai, que enviou seu Filho para me salvar, para me perdoar dos meus pecados, para que eu possa ter livre acesso a Deus. Pensar ao contrário, sabe? Porque hoje nós recebemos vida e vida em abundância. Porque nós saímos desse lugar de pessoas mortas em seu pecado, mortas nas coisas que nos afastavam de Deus, e agora tem vida de verdade. É o que a gente vem a entender quando vieram esses pensamentos, né? Assim como vi na mente dos israelitas de reclamar. Era muito melhor quando eu estava em tal lugar. Era muito melhor quando eu fazia tal coisa. A gente vem a repreender e vem a entender que o lugar de onde Deus nos tirou não é um lugar para retorno. O lugar de onde Deus nos tirou é um lugar para a gente olhar para trás. É um lugar de referência para a gente pensar que é o lugar onde a gente nunca mais vai voltar. Os israelitas deveriam ter pensado isso. Egito é um lugar de referência de onde eu não quero mais estar. Eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ter trabalhos árduos, né? Além daquilo que é necessário. Eu não quero mais ser chicoteado, passar por duras penas. Eu quero ser livre em Jesus. Então, se nós entendemos isso, que nós somos livres em Jesus, nós nunca mais vamos querer voltar para o lugar de onde Deus nos tirou. Nós nunca mais vamos querer ser a pessoa que nós éramos sem Deus. Nós vamos querer ser pessoas que todos os dias buscam se parecer com Jesus, pessoas que vão agradecer, pessoas que vão entender que o deserto é lugar de aprendizagem, o deserto é lugar de ser tratado, que deserto é lugar de a gente entender que o Senhor está conosco, lugar de entender que Deus é bom, lugar de entender que Deus cuida, lugar não é deserto de morada, mas de passagem. E talvez, assim como os israelitas queriam passar tal tempo, com tal quantidade de dias e passaram 40 anos, talvez algumas situações da nossa vida não mudam, porque a gente está reclamando, porque a gente está querendo voltar para o lugar de onde Deus nos tirou, a gente está querendo fazer um monte de coisa, e isso só está aumentando os dias no deserto, e nos fazendo ali criar uma morada, né? Acampar ali no deserto, ao invés de ser um lugar apenas de passagem. Curva sua cabeça e feche seus olhos, que você venha refletir e pedir perdão a Deus pelas coisas que você tem reclamado. Talvez você esteja reclamando pelas situações, pelas dificuldades, pelas dores, e pensando, era muito melhor quando eu era de tal jeito, quando eu fazia de tal forma. Mas que em nome de Jesus você venha se arrepender e se lembrar que Deus é bom, que Deus cuida de você, que Deus é um bom Pai, que Deus é misericordioso, que nós devemos confiar nele. Senhor Deus, nós oramos nessa noite, eu te agradeço por esse culto, te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos. Pai, eu oro para que o Senhor venha abençoar, Pai, as nossas vidas. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que a gente não venha querer voltar para o Egito, Pai. Que a gente não venha querer voltar para a escravidão do pecado. Que nós possamos ser moldados e transformados, Pai, de acordo com o seu querer e a sua vontade. Nós venhamos entender que o Senhor tem uma vida boa e verdadeira para nós vivermos.
mas uma vida boa contigo não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, que a gente não vai passar por dores, uma vida que a gente não vai passar por tristezas, mas que nós temos ao Senhor. Uma vida com o Senhor é entender que o inimigo ele vai se levantar contra as nossas vidas, mas é o Senhor quem luta por nós e com nós. Então, Pai, que a gente venha entender, que a gente não venha reclamar, que a gente não venha, Pai, murmurar, mas que a gente venha, Deus, agradecer todos os dias por acordar, por ter um dia, por respirar, Senhor. Que nós possamos dar, Pai, cada respiro nosso, Pai, cada fôlego nosso, Pai, com a sua glória. Que nós possamos te agradecer todos os dias, Pai. Nós vemos, ó Pai, ser as pessoas que vão chegar sim, Deus, como diz a tua palavra, que aquele que chegar até o fim da corrida ganharão a coroa da vida. Então nós vemos ser as pessoas que chegam até o final, Pai, para que possamos, ó Deus, entrar no lugar de eternidade onde o Senhor está, para que possamos estar com o Senhor para sempre, Deus. Então, Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha, Pai, nos ajudar, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, gerar em nós, Deus, esse entendimento de não querer voltar atrás, Deus, de não olhar para trás, mas de olhar para o Senhor todos os dias e saber que ter ao Senhor é melhor do que ter qualquer outra coisa. Que se o Senhor estiver conosco em meio a dificuldades, nós temos tudo, nós temos as forças necessárias. Se o Senhor estiver conosco no dia mau, no dia ruim, nós já temos tudo que é necessário, Deus. Então, Pai, nos ajuda, nos fortalece. Já abençoa, Pai, a nossa semana. Abençoa, Pai, os nossos dias. Que possamos ser fortalecidos com o Senhor. Que possamos, ó Pai, viver como pessoas, ó Pai, que entendem, Deus, que não precisam voltar para a escravidão do pecado, mas como pessoas livres, Deus, livres no Senhor. Nós somos livres em Ti, nós temos liberdade no Teu Espírito, nós temos liberdade para viver para o Senhor, e nós possamos tomar posse disso, Pai, do que a Sua palavra nos diz, nós somos livres. Aquele que conhece a verdade liberta, a verdade cura, a verdade traz liberdade. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é essa verdade. Nós cremos que nós somos livres no Senhor. Abençoa, Pai, as famílias dessa igreja. Fortalece aqueles que estão cansados, ó Pai, e oprimidos, aqueles, ó Pai, que estão desanimados, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, Pai. Que o Senhor possa fazer presente em cada lar, Deus. Que a Tua presença venha ser real em cada família, Deus, em nome de Jesus. Visita, Pai, cada lar, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos, ó Pai, que estão acompanhando a live também, Pai. Abençoa a vida deles. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a família deles. Que eles possam, Pai, em nome de Jesus, crescer no Senhor e desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãzinha, eu trouxe refrigerante. Quer não, Luana? Quer não? Luana hoje está esquisita.